O IBGE divulgou ontem o balanço da economia brasileira. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, teve queda de 3,6% no ano passado. Para equilibrar as contas, Elis fechou a empresa, demitiu 6 funcionários e agora trabalha em casa. E foi preciso fazer mais. Em vez do ar-condicionado, apenas o ventilador ligado. A representante comercial também cortou a TV a cabo e o plano de saúde dela e do filho. É um exercício diário, gastar bem menos, ou seja, procurar fazer a economia em tudo, em tudo que puder, tipo luz, uma economia em geral. Com pouco dinheiro, Elis e as famílias brasileiras gastam menos. Essa queda no consumo é uma das principais causas na retração do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. De acordo com o IBGE, todos os setores da economia recuaram em 2016 e o desemprego foi um freio e tanto nessa engrenagem. O mercado de trabalho é muito importante e ele influencia diretamente o quanto que as famílias estão dispostas a consumir. No ano passado, o PIB teve queda de 3,6% e ficou em 6 trilhões e 300 bilhões de reais. Em 2015, o índice também foi negativo. Na prática, essa retração seguida elimina a sequência de crescimento registrada nos últimos anos. Para o ministro da Fazenda, os números refletem o que já passou. Isso é pleno retrovisor, o resultado de uma série de políticas que levaram a economia brasileira a enfrentar a maior crise da sua história. Mas, na avaliação deste economista, ainda não há indicadores de retomada da economia. É necessário que a gente veja a indústria voltando a crescer, a agricultura crescendo forte, serviços respondendo também, para que a gente possa dizer que, de fato, a gente entrou num ciclo de crescimento, de expansão. Será, Prisco? E essa é a nossa economia aqui. Pois é, Eudiane, na verdade, o governo esperava por um resultado em 2016 um pouco melhor. Nós tivemos em 2015 uma recessão de 3,8% e, no ano passado, 3,6%. Pequeno recuo. O governo esperava mais e a sociedade também. O grande problema é que a agropecuária ela contribuiu de maneira decisiva para o tombo da economia. Foi uma negativa de 6,6%. O IBGE atribui a variações climáticas, a queda da produção. De qualquer maneira, a indústria também produziu menos, 3,8% negativo. Mas o que chama a atenção é a perspectiva para 2017. E ontem, o ministro Henrique Meirelles colocou isso na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Colocou a perspectiva de 2017 de melhora, a começar pela agroindústria, pela agropecuária. E por quê? Porque teremos uma safra recorde esse ano. E isso será fundamental, sem falar na reação dos preços das commodities agrícolas. Então, isso tudo, Eudiane, vai contribuir para que tenhamos em 2017 uma performance de PIB muito superior ao ano de 2016. E agora, Eudiane, vamos de reforma na Previdência. Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer voltou a defendê-la e criticou os que são contrários ao projeto. Nós vamos ter aí algumas imagens, é isso? Pois muito bem. O governo estabeleceu o seguinte: deseja que a votação aconteça ainda em abril. Olha que é uma situação delicada, é uma pressão muito grande da opinião pública, via asfalto e via também redes sociais, que querem o quê? Querem justamente... Continuo? Quero o seu comentário, mas antes nós temos o que disse o presidente Michel Temer. Perfeito. Eu pensei que ia entrar só no off. Vamos dar uma olhada. Ok. O presidente Michel Temer anunciou que pretende fazer a reforma tributária em 3 etapas e criticou os que são contrários à reforma. Cerca de 63% dos trabalhadores brasileiros terão aposentadoria integral, porque ganham salário mínimo. Quem reclama é quem, na verdade, ganha muito mais, quem está muito acima desses tetos. O governo vai editar medidas provisórias para simplificar as cobranças do PIS, da COFINS e tentar acabar com a guerra fiscal entre os estados na cobrança do ICMS. Apesar da pressão da opinião pública, o governo tem uma maioria confortável, tanto no Senado, 55 a 60 dos 81, quanto na Câmara, 380, 390,
de 513. Então, a perspectiva de aprovação ela é favorável, apesar, repito, da manifestação das ruas. E vale registrar que o presidente foi muito enfático. Ele não cede na base dos 65 anos para homens e mulheres e nem nas regras de transição. O que pode haver um recuo é os 49 anos de contribuição. A grande verdade é que o presidente Michel Temer precisa de força política nesse momento. E todas essas questões de Operação Lava Jato, que o nome dele é citado frequentemente, a queda de ministros, agora temos a segunda lista de Rodrigo Janot, com vários outros ministros da sua intimidade, sem falar na investigação do Tribunal Superior Eleitoral, que coloca ele e a própria Dilma Rousseff sobre emparedados, na verdade, eu quis dizer. Então, isso tudo contribui para fragilizá-lo. Hoje, o que sustenta definitivamente Michel Temer no governo e até na perspectiva de melhoria da economia é a figura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Tem credibilidade, está atuando de maneira firme e segura e é aí que se encontra, sem dúvida nenhuma, a base de sustentação da figura do governo e da figura do presidente. Obrigada por hoje. Ok? Até amanhã. Valeu.